que esse nosso cerrado é muito rico. Tanto na medicina, como na ornamentação, tudo que você precisar no cerrado tem. Valorizo a natureza, sou a mulher que mais tem ciúme na minha vida de mato. Essa é a Cecília. Prejudicou o cerrado, vira inimigo dela. Dona Cecília é parteira, raizeira, ou seja, faz garrafadas de remédios com plantas medicinais e vai compartilhar com a gente um pouco da sua história e do conhecimento que utiliza para proteger o cerrado. Ela faz doces maravilhosos com frutos também do cerrado e juntas a gente preparou um doce de buriti, que é uma palmeira muito comum nos estados do norte do Brasil, mas também encontrada no centro-oeste. Vamos conhecer a história da Thaís, que utilizou esses conhecimentos de plantas terapêuticas para se livrar das dores durante o ciclo menstrual, por conta da doença endometriose, que afeta 1 a cada 10 mulheres no Brasil. Ela criou um método chamado ginecologia orgânica e tem transformado a realidade de várias pessoas que passam pelo mesmo problema. Você já imaginou conhecer um lugar por meio de histórias de mulheres que representam saberes, culturas e realidades de lá? Olá, eu me chamo Paula Cristina e te convido a embarcar comigo nessa jornada de busca por narrativas femininas pelo mundo. Afinal, por trás de tudo que podemos conhecer pelo mundo, existem histórias de vida. E por aqui, você verá as belezas e os desafios de viajar comigo, enquanto conhece histórias de mulheres que fortalecem as culturas e o turismo de onde vivem. E depois de passar pelo Amazonas e pelo Rio de Janeiro, o Narrativas Femininas pelo Mundo chegou no coração do Brasil, a Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás. O destino é conhecido mundialmente pelas belezas naturais exuberantes do Cerrado e, entre outras coisas, pelo misticismo, que influencia e muito a vida por lá. E a pergunta é: quais mulheres querem compartilhar os seus saberes, culturas e realidades? De histórias de alienígenas e oráculos até a maior comunidade quilombola do país, a terceira temporada do Narrativas Femininas pelo Mundo tem como cenário 2 das principais cidades da Chapada, Alto Paraíso e Cavalcante. Ela vai tomar banho? Não, ela falou pra gente ir lá dentro que ela vai pôr o buriti no fogo. Oi? E ela? Ana Cecília? Pois é, agora vamos preparar aqui o doce do buriti, né? Vou colocar o buriti aqui. Colocar aqui o açúcar, né? Porque agora eu não estou tendo rapadura aqui. Geralmente a senhora faz com rapadura. Geralmente faço com rapadura. Aqui, é uma certa quantidade aqui. Ó, tem mais ou menos 1 quilo de buriti. E açúcar não é 1 quilo não, é menos. Porque senão fica muito doce. Vamos dar uma misturada aqui nele, né?
Ai, minhas flores. Ô, dona Cecília, Ah. e a senhora faz doce desde sempre? Bom, doce de fruto do cerrado não, foi de 2001 pra cá. Ah, é? É, doce de leite, doce de abóbora. Esse eu fazia, foi dentro da minha criação que a minha mãe fazia, né? Aham. E aí fui criada, meu pai tinha muito gado, tirava muito leite. E aí fazia doce, fazia queijo e fazia requeijão também. A senhora fazia junto. Aprendi a fazer, né, minha filha? Aprendeu com sua mãe? Foi com minha mãe. Tudo que eu sei fazer foi aprendido com a minha mãe. Tem os cursos que eu já fiz, muitos também. É, De cada coisa você pega um pouquinho, né? sim, vai aprendendo, né? Vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Mas aos poucos. Agora tem muita coisa que eu faço, também as raízes. Eu aprendi com a minha mãe, minha flor. Esse fogo aqui é mais alto. E a senhora começou a fazer o doce de frutos do cerrado, por quê? Bom, eu fiz um curso pelo Pronagé, Ah, viu? E lá teve uma professora que fazia. Ela cuidava, ela colhia fruto do cerrado e fazia. Porque a gente colhia mangaba na minha criação, colhia caju, mas era para comer mesmo. Minha mãe fazia doce de caju, mas era aquela coisa que não era para comercializar nada. Era só mesmo para... porque gostava, né? sim. E aí chegou a oportunidade e aí agora depois desse curso é que eu aprendi a fazer a geleia. Coloca um pouquinho de água aqui, Tá. para ajudar aqui na... Mas ele não precisa não. Isso que nem precisa colocar. Eu vou colocar pouco, porque senão vocês não veem até o término dele, porque ele demora quando se colocar muita água, demora a secar. Aí a senhora fez o curso, Fiz o curso, começou a fazer para poder vender. comecei a fazer para vender. Fazia geleia de mangaba, de caju, de cagaita, geleia de amora, de jabuticaba, de tamarindo. Fazia, dei para fazer doce de limão cristalizado, como aquele limão cidra, limão siciliano. Que delícia. Eu faço, eu até tenho um doce aí pronto dele. Ai, depois eu queria E o ver. doce de leite eu continuo fazendo todo o tempo, porque eu, assim, chegou uma certa época agora, que o doce que mais está saindo é doce de leite. Acho que é porque no começo que eu comecei a fazer, só era eu e essa senhora, a professora, que fazia aqui. Mas aí agora o povo, todo mundo deu para fazer, né? Nem que seja do jeito deles sem curso, mas eles fazem. E aí vai tendo demanda, assim, concorrente demais. Sim. Cecília nasceu no povoado de São Domingos, que fica no norte do estado de Goiás. Cresceu na roça, sendo a única filha mulher entre 5 irmãos. Apesar de aprender desde pequena sobre os frutos do cerrado e a biodiversidade imensa desse bioma, nunca tinha utilizado toda essa riqueza para fazer doces como sua fonte de renda. Após fazer um curso em 2001, Cecília aprendeu que poderia utilizar seus conhecimentos para fazer geleias e doces diversos para comercializar. Eu nasci no povoado de São Domingos, no povoado quilombola hoje. Eu nasci lá, casei também, tive meus filhos lá, tive 2 no hospital, o resto foi em casa, minha mãe era parteira. E vim para aqui em 94, trazendo meus filhos para estudar. E agora, depois que acabou os estudos dos filhos, formaram, graças a Deus. Eles são 7, atinou com atendimento do turismo e 6 se formaram. Tem 2 formados em Direito, um em Pedagogia, outra em Letra, a outra em Ciência de Computação, a outra em Administração. Mas pela graça de Deus, eu agradeço, sou muito grata a Deus, viu, minha filha? E também agradeço esse conhecimento que eu passei a ter. Agradeço as minhas raízes, que eu aprendi com a minha mãe, é uma grande herança que não vai acabar da minha vida nunca, que enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo. A senhora gosta de morar aqui em Cavalcante? E eu gosto. Eu não gostava quando foi para mim vir para aqui, porque eu achava que eu não conseguia viver longe do meu povoado de jeito nenhum. Mas aí, minha filha, com o passar do tempo,
Perdi a minha mãe, depois perdi o esposo, daí perdi meu pai. E aí fica aquele negócio que você vai ficando desinteressado de voltar para o lugar da raiz, onde a gente foi nascido e criado, porque ali só tem lembrança e dor, sabia? Você fica sentindo aquela... Eu mesmo era muito apegada com meu pai. Até hoje eu sou apaixonada por causa dele. E aí eu vou ali na casa onde ele morava, porque eu tenho que ir lá, mas até isso me dá aquela lembrança tão ruim, é tão triste, gente. Olha, filho, a gente sofre demais na vida. Enquanto a família está tudo de pé, tudo bem, mas quando começa a acontecer os problemas, porque todo mundo tem um fim, né? Uhum. Aí as coisas, a aceitação do ser humano é muito apegada, a gente não aceita, né? Embora que é o caminho de todos, mas ninguém não quer, né? Mas é assim, né, minha filha? Mas pela graça de Deus eu tô aqui. Agora daqui a pouco ele já começa a cheirar, viu, minha filha? Já tá cheirando? Aí é hora que tá Nossa, muito cheiroso. Eu tô querendo saber se eu posso provar isso que você tá botando no prato aí. Não, nada, prova disso aqui mesmo. Deixa eu ver. Peraí. Eu não sei que bem você é pra doce. Eu amo doce. Então, depois você come mais. Tá quente, ele tem que esfriar mesmo. Não queimar. Tá bom. Nossa, tô com água na boca, tô descendo. É? Ai, meu Deus, eu sou uma formiguinha. Aí cheirou, viu? Nossa, tá muito cheiro. Gente, se desse pra colocar o cheiro na câmera, não dá. Mas Dá olha... Novamente, tirar um cavaquinho aqui. De volta e meia sai uma... Nossa, que delícia. Isso aqui, dona Cecília, assim, ó, com cafezinho no fim de tarde. É bom, né? Nossa senhora, o que é isso? É uma beleza, né? Verdade. Muito bom. Até o buriti chegar naquela massa, como é que a senhora fez aquela massinha? Filha, não foi eu que fiz, não. Foi uma pessoa, mas eu sou acostumada a tirar. Ah, tá. Você colhe o buriti lá, quando ele começa a cair, aí você já pode tirar do pé. Se puder cortar até o cacho, pode. Que ali não... Ele vai nascer outro depois. Aí uns 2 anos ainda. Aí agora, ou deixa ele abafado no saco. O certo é esse. Outros coloca na água, deixa ele não descer na água. Aí ele tira aquela casca como se fosse casca de cobra. Do mesmo jeitinho de casca de cobra. Pé de aí, cobra, né? Sim, aí você tira fora e rapa aquela massa. Aí quando tira aquela casca, porque a casca é dura. E aí agora é só rapar. A polpa. Assim, rapa a polpa e faz os pelotos. Aí coloca na geladeira, tem vezes que tem gente que põe no sol pra secar, tira só aquela lasquinha fina. Não, tem gente que tem o intestino preso, acho que por causa do óleo dele, ele faz a pessoa ir no banheiro normalmente, sabia? Ele tem tanta utilidade, buriti, que esses trem que eu mexo com ele, minha filha, quase tudo é medicinal. A cagaita mesmo é uma beleza pra pessoa que tem o intestino preso. Comendo a geleia dela todo dia, uma colher, você vai diretamente. Já tá chegando no ponto. Tá. Aí, ó. Escuta. Ele tá chiando. Aqui é a máquina ali que tá atrapalhando. Tô ouvindo. Tá vendo? Quando eu cheguei aqui, me falaram, Paula, você tem que conhecer a dona Cecília. Sim. Ela é a médica da cidade, que ela é a curandeira, Meu pai. trabalha com as raízes, com os remédios, além dos doces. Aí eu falei, é? Aí o pessoal, Me conta um pouquinho desse seu outro trabalho também, como raizeira, produzindo as garrafadas, os remédios. Cecília é procurada por muitas pessoas por conta do seu conhecimento com as plantas medicinais do Cerrado, inclusive por pessoas de fora do Brasil. Ela produz garrafadas minuciosamente montadas com diversas ervas, que auxiliam na prevenção e na solução de alguma doença física ou psicológica. Além do conhecimento das propriedades de cada raiz e folha,
Cecília sempre segue a mesma técnica para retirar os materiais da natureza sem prejudicar as plantas, respeitando o tempo certo de colheita e o método de corte que permite à planta continuar viva. Agora as raízes eu tenho que arrancar até de março até começo de abril. Que eu só arranco a raiz enquanto está chovendo, que tenha sol para mim secar ela para não perder, mas também não quero arrancar ela no tempo que seca, que o chão está seco, porque quando a raiz que quebra no chão eu não arranco ela, entendeu? E elas ficam lá com o negócio de eu deixar, arranco tampo de novo, aí aquela chuva que vem, a terra já cola naqueles ferimentos do quebrado da raiz e ela vai se acumulando ali sua natureza, porque ninguém sabe o segredo, ela vai brotar de novo, nasce outro pé naquele lugar. Se eu passar com você, eu ir com você no cerrado que eu tiro o remédio, você nunca vai saber aonde eu tiro o remédio, porque lá não tem sinal. Porque as plantas que eu tiro, ela volta todo o tempo ter outro pé, porque brota. Faço remédio, é muito remédio dos outros. Se a pessoa tem condições de pagar, eu vendo. Se a pessoa não tem condições de pagar o remédio, eu dou. E é assim que eu faço. Sem o remédio, a pessoa não vai ficar. Entendeu? Entendi. Porque eu não posso deixar. E né? remédio pra quê, geralmente, que a senhora faz? Para cisto, para mioma, para problema de próstata. Para gastrite, para úlcera, rins, para quase toda coisa. Tá tudo. Né? Tô Firme e vivendo, forte. minha filha, assim, obedecendo também assim, as instruções do meu pai até hoje, os conselhos da minha mãe, né? As tradições da minha família, eu nunca deixo ela de jeito nenhum. Para te falar a verdade, eu já estudei meus filhos todinho, mas eles são os meninos que estudaram mais, não são aquele povo que tem aquele entusiasmo de egoísmo não, viu? São as pessoas simples e sempre amigueiros do povo do nosso povoado, não esqueceu deles, embora eu sempre criado fora. E aqui na cidade todo mundo gosta dos meus filhos também, graças a Deus. Valorizo a natureza, sou a mulher que mais tem ciúme na minha vida de mato. Eu sou mesmo. Quem quiser ser meu inimigo, começa a cortar a pau, porque não gosta. Sim. Minha filha. E eu cuido todas as minhas raízes, tem soro do cerrado. Você vê as flores que eu tenho, assim, lá na casa dos artesãos até tem delas lá. Das flores que eu cuido do cerrado. Minha filha, esse nosso cerrado é muito rico. Tanto na medicina, como na ornamentação, tudo que você precisar no cerrado tem. Só que gasta você passar a ter conhecimento com ele. Porque só passando, sem ter quem te conta uma história, né? Para você entrar na curiosidade de conhecer, você passa despercebido de todas as belezas naturais que existem. Entendeu? Sim. Achei que é muito bom, né? Muito bom. Demais. Conhecer Cecília foi pura emoção. Eu lembrei dos meus avós, da minha família. E depois dessa visita maravilhosa em sua casa, eu fui conhecer Thaís, que transformou a sua qualidade de vida utilizando os conhecimentos de plantas medicinais. Ela sentia dores intensas durante a menstruação e recebeu a sentença de que não haveria mais nada a ser feito por conta do diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma doença ginecológica em que um dos principais problemas ocorre quando o tecido que reveste o útero, o endométrio, cresce fora do útero, geralmente provocando dores intensas, dor na relação sexual, dor para urinar e muitos outros sintomas. Foi com o uso de plantas medicinais que Thaís conseguiu recuperar a sua qualidade de vida e hoje ela transforma a realidade de várias mulheres que passam pelo mesmo problema. Hoje eu dedico toda a minha vida a estudar sobre a ginecologia natural e a compartilhar esse conhecimento com mais mulheres, mais pessoas e profissionais da saúde também. Eu sou nascida e criada em Goiânia, morei a vida inteira lá. E eu comecei na faculdade, eu sou formada em Educação Física, fiz graduação em Educação Física na Universidade Federal de Goiás.
E na faculdade eu direcionei as minhas pesquisas para educação ambiental. Então eu já fui mais ou menos, né, me reaproximando, buscando uma área um pouco diferente da que a maioria das pessoas buscavam ali. E aí, nesse processo, eu já tinha muita vontade de vir morar aqui na Chapada dos Veadeiros, já conhecia, já estava viajando bastante para cá. E sabia que eu queria sair de Goiânia. Só que eu tinha muito medo, porque eu tinha um emprego de carteira assinada, um trabalho fixo. E aí surgiu um boato no meio do ano na escola que eu trabalhava, que a escola ia fechar. Aí eu fiquei, meu Deus. Desesperada, né? E agora o que eu vou fazer? Perder tudo. Exatamente. E aí eu pensei, bom, então se a escola fechar, eu vou embora de Goiânia. Eu não fico mais aqui. E aí o que aconteceu? Chegou em novembro, a escola anunciou que ia fechar. E eu queria muito vir pra Chapada já, só que eu também tinha muita vontade de morar no litoral. Fui pra morar em João Pessoa, passei um ano lá em João Pessoa, foi muito incrível, foi uma experiência maravilhosa, mas eu fui pra lá sabendo que eu ia embora. E dito e feito, chegou no final do ano, eu peguei minhas coisas, enfiei dentro do carro e vim. 2.700 quilômetros. Uau. Passei Sozinha. ainda na Chapada, assim, com as minhas coisas, minhas plantinhas dentro do carro. E quando eu mudei aqui para Cavalcante, um dos motivos que me fez sair de João Pessoa, que também era uma cidade grande, é que eu tinha endometriose diagnosticada desde os meus 17 anos, que eu, desde a primeira menstruação, que foi com 13 anos, eu passava muito mal, faltava escola, ficava de cama, tomava remédio, não adiantava. E quando eu tava morando em João Pessoa, agravou muito a endometriose. A ponto de eu não conseguir fazer nada sem sentir dor. Então eu sentia dor 24 horas por dia, eu ia transar, sentia dor, eu ia fazer cocô, eu sentia dor. Então a saída de João Pessoa já representou pra mim esse momento, tipo, eu vou parar tudo pra mudar pro interior, porque eu preciso muito entender o que tá acontecendo comigo, quem que sou eu, na verdade, porque eu tinha acabado, inclusive, de fazer um processo de deixar o meu cabelo natural, porque eu alisei o cabelo dos meus 8 anos de idade até os meus 25 anos, eu alisei 25, até os 24 anos eu alisei o cabelo. Então eu cortei o cabelo, deixei ele crescer, natural, cortei o cabelo curto, fui embora de João Pessoa e vim pra Chapada. Quando eu cheguei aqui em Cavalcante, eu tava tomando, até então, eu tava tomando anticoncepcional, já faziam 8 anos que eu tomava anticoncepcional ininterrupto como tratamento para endometriose. E eu cheguei nesse ponto de sentir dor 24 horas por dia. Então eu nunca Mesmo tomando anticoncepcional. Na verdade, depois eu fui descobrir que era porque eu estava tomando anticoncepcional. Uhum. E as primeiras semanas minhas aqui em Cavalcante foram muito difíceis, porque eu tava sozinha, sentindo muita dor e assim, sem saber o que fazer. Eu comecei a pesquisar na internet sobre endometriose, sobre mulheres que tomavam anticoncepcional como tratamento, que eu falei, não é possível que é isso aqui que eu vou ter pro resto da minha vida. E a minha mãe tinha endometriose, sofreu a vida inteira com isso, então eu cresci assistindo o sofrimento da minha mãe, que no fim da vida dela não, porque ela ainda tá viva, mas ela fez esterectomia total, retirou o útero, então assim, foi uma história muito difícil que eu acompanhei a vida toda, e quando eu tava passando por isso, eu falei, não é possível que é só isso que eu tenho pra fazer. Né, eu cheguei a consultar médico lá em João Pessoa e o que eu ouvia é continuar tomando anticoncepcional, não tem o que fazer mesmo. Isso. E quando eu cheguei aqui em Cavalcante, eu falei, não é possível, eu não me conformo com isso. E quando eu comecei a pesquisar na internet, eu vi várias pessoas que tinham passado pelo que eu estava passando. Mulheres que tomaram anticoncepcional a vida inteira e que só agravaram os sintomas da endometriose. Isso assim, numa época que mal se falava sobre isso direito. Ginecologia natural era um termo que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu busquei em comunidades de Facebook, em blogs de pessoas que tinham fazendo tratamento natural. Eu fui buscando informações e fazendo um tratamento na louca por conta própria. E eu comecei a fazer o tratamento meio às cegas, na base da tentativa e do erro. Assim, Com o que você encontrou na internet. Com o que eu encontrei na internet, só que deu resultado. Então, o pouco que eu fiz, no primeiro mês de tratamento, me aliviou 70% das dores. O que você usou? Você lembra mais ou menos como era? E eu usei uns remédios em cápsula, os que eu ensino hoje em chá, naquela época eu comprei em cápsula, porque aqui em Cavalcante não achava. Eu usei o chia amarelo, unha de gato e vitex, que são 3 plantas que são anti-inflamatórias, que vão regular a produção hormonal. E aí eu tive uma redução de todos os sintomas que eu tava tendo em 70%. Eu parei de sentir dor todos os dias. E isso pra mim foi assim, nossa,
uau, é possível, sabe? Tipo, meu corpo respondeu, vou mirar e apontar nessa direção. E aí eu continuei fazendo um tratamento natural, ainda meio sem muito direcionamento, né? Fazendo com as informações que eu ia encontrando, cuidando um pouco mais da alimentação. Fui conhecendo um monte de terapia diferente para olhar para essa questão da endometriose, que já tinha diminuído as dores, mas ainda sofria muito durante a menstruação, ainda tinha muitas cólicas durante a menstruação. E aí foi quando eu conheci a ginecologia natural, através de uma amiga, que é a Juliana Floriano, que acho que foi, eu considero hoje uma das minhas grandes mestras da ginecologia natural e autônoma. A Ju já trabalha há muitos anos com a ginecologia natural e ela tinha mudado para Cavalcante no mesmo ano que eu. E ela já desenvolvia esse trabalho e começou a desenvolver esse trabalho com as mulheres aqui. E ela fez uma roda e eu fui. A ponto de que depois de um tempo de tratamento, e não foi um tratamento tão intenso assim, porque eu não tinha muita noção, não tinha ninguém que estivesse me acompanhando ali mesmo, né? Mas depois de 1 ano e 7 meses, que eu comecei o tratamento para endometriose, quando eu cheguei em Cavalcante, eu tive a minha primeira menstruação completamente sem dor. Pela primeira vez. Uau. Pela primeira vez. Foi muito, muito importante para mim viver isso, porque, olha, eu tinha 13 anos, eu fui ter a primeira menstruação sem dor com 26 anos. E foi muito forte para mim. Até que chegou um momento que eu me senti preparada para começar a não só acompanhá-la, trabalhando com isso, mas eu mesmo começar a fazer esse movimento. Depois de muita prática, né, depois de ter aprendido muito, eu senti essa segurança. E eu fui, e comecei a fazer vivências, comecei a trabalhar com atendimentos, e tinham vivências que eram com temáticas específicas, então tinham vivências que era para aprender sobre cuidados com a menstruação, tinha vivências que era para aprender sobre ervas, tinha vivências que era para despertar a conexão com a intuição, então tinha de vários temas diferentes, mas todos focados na saúde ginecológica. Eu passei de uma pessoa que sentia dores 24 horas por dia para uma pessoa que não tinha nenhum sintoma de endometriose. Para uma pessoa que transformou tantas coisas na vida que eu estabeleci uma outra relação com o meu corpo, com a minha saúde, que eu nunca imaginava que era possível. E quando eu vivi essa experiência no meu corpo, esse movimento de começar a dar vivências, ele não foi uma demanda que eu criei, não foi eu que falei, vou começar a trabalhar com isso. Eu estava sempre compartilhando os processos que eu vivia com a minha saúde. E as pessoas começaram a me procurar. Poxa, Thaís, você não pode ensinar isso, aquilo. Me conta como é que você fez, me ajuda, me atende. E aí eu comecei a ver que a demanda de mulheres sofrendo com diferentes problemas ginecológicos era assim, gigantesca. Estima-se que 60% das mulheres hoje sofrem com cólicas menstruais intensas. 10% das mulheres do mundo têm endometriose. São milhões de mulheres. Só que no Brasil são 22 milhões de mulheres com endometriose. E essa demanda começou a aparecer. E eu levei isso muito a sério e até hoje é o que eu vivo. E todas as demandas das coisas que eu faço, tudo que eu faço hoje foram de demandas que vieram de maneira espontânea. Então hoje, por exemplo, eu trabalho com a formação e capacitação de profissionais da área da saúde para atuar com a ginecologia natural. Isso também foi uma demanda que surgiu de maneira super espontânea. A partir dos aprendizados que teve com a sua amiga, com grandes sábias raizeiras quilombolas da região e com os cursos de capacitação e especialização que fez, Thaís sistematizou todo esse conhecimento em um método chamado ginecologia orgânica. Orgânica no sentido de buscar o estado natural do corpo, que é a saúde e o bem-estar. Ela compartilha esses conhecimentos de maneira aprofundada na sua rede social, hoje com 130 mil seguidores. Quando visitei sua casa, em Cavalcante, Thaís preparou para mim um chá poderoso com algodãozinho do cerrado e rosa branca e uma vitamina que faz parte de um dos métodos que ela ensina para regular o ciclo menstrual. E como eu tive a oportunidade de aprender com diversas fontes, assim, que eu viajei muito por conta do meu próprio tratamento para endometriose, estive em vários encontros de raizeira e parteira, em diferentes lugares no Brasil, para atrás desse conhecimento mesmo, eu senti que faltava algo que conectasse todos os conhecimentos, então eu peguei tudo, sistematizei numa lógica, numa sequência didática, né? Aproveitei o meu talento geminiano e professora,
trouxe uma sequência de fácil entendimento e construí o que eu chamo de ginecologia orgânica. E a ideia que eu queria passar com a ginecologia orgânica foi exatamente o que eu vivi na minha pele. Que quando eu tive a experiência de parar de sentir dor, de começar a não ter TPM, de não ter cólica, a de estar em paz com o meu corpo, eu entendi que esse é o lugar que todas nós viemos para viver. Isso faz parte da nossa fisiologia, faz parte da nossa biologia. O nosso corpo, ele não está programado para sofrer. A menstruação não é algo naturalmente dolorido. Quando eu trago esse conceito do orgânico, eu estou falando disso. De que o orgânico não tem a ver com ter agrotóxico ou não. Tem a ver com algo que é espontâneo. A saúde é o estado espontâneo do nosso corpo. Então a ginecologia orgânica propõe o retorno para esse estado de saúde, estado de paz com o nosso corpo. Eu sempre compartilhei ali na internet as coisas que eu vivia, da minha própria experiência com o meu corpo, com as minhas descobertas, com os conhecimentos que eu estava adquirindo. E aí eu transformei as minhas redes sociais em um projeto educacional. Eu hoje falo de projeto educacional porque existe uma intenção explícita de compartilhar conhecimento. É um trabalho que eu faço com muita dedicação, porque eu já estive nesse lugar. A primeira vez que eu tive contato com o tratamento natural para endometriose foi buscando informação na internet. Não no Instagram, porque naquela época não se falava muito isso pelo Instagram. Mas hoje em dia, do mesmo jeito que eu cheguei nessas informações há muito tempo atrás, hoje em dia, diariamente chegam dezenas de mulheres. Estou chegando aqui agora e nunca tive acesso a essas informações. Não imaginava que fosse assim que meu corpo funcionasse. Então, as redes sociais elas se tornaram esse projeto educacional de difusão de conhecimento para que todas as pessoas tenham a oportunidade de construir uma relação de autonomia com a sua própria saúde. E eu gosto muito de falar que são conhecimentos que se complementam, né? O que eu sei, enquanto uma pessoa que viveu esse conhecimento na própria pele, que acompanhou centenas de pessoas, que hoje tem centenas de alunas, uma médica ginecologista não aprende na universidade. Assim como o que ela sabe e aprende na universidade, eu não sei também. E é por isso que eu trago que a ginecologia orgânica é um conhecimento que se complementa. Porque ele não vem para substituir, ele vem para somar. E agora eu vou preparar aqui um chazinho para Paula, com uma planta que é o algodãozinho do cerrado. E essa é uma planta típica aqui da região, que é uma raiz, gente. A gente colhe a raiz. É uma planta que só é encontrada se você for no mato. Ela é bem difícil de encontrar em mercado, nessas lojas de coisa para comprar. E é uma planta muito anti-inflamatória, que é maravilhosa para o sistema genital. Então, para quem sofre de cólica, endometriose, mioma, ovário policístico, qualquer coisa que fala de saúde ginecológica, o algodãozinho é uma planta maravilhosa. E eu vou colocar aqui no chazinho que eu tô fazendo para Paula. E eu vou fazer o chá de algodãozinho e também vou fazer da rosa branca que a gente colheu. A gente colheu um pouquinho de rosa branca e como ela é super deliciosa, ai, muito cheirosa, eu vou colocar no chá também. Ô Thaís, me conta, quais outras raízes, frutos e plantas típicos do Cerrado você geralmente usa para trabalhar com a ginecologia orgânica? Então, quando a gente fala da saúde ginecológica especificamente, a gente tem o barbatimão, que é uma planta, uma casca maravilhosa para tratar a infecção vaginal. A gente usa muito banho também do barbatimão no pós-parto, para cicatrização ali da vagina, da vulva. A gente usa também entrecasca da aroeira. Casca e entrecasca é a mesma coisa. A gente usa a entrecasca da aroeira. A gente usa a entrecasca do jatobá, que também, assim como a aroeira, são duas anti-inflamatórias muito maravilhosas. A aroeira também para banho de assento para infecção vaginal é muito boa. O jatobá ele já é mais anti-inflamatório. E aqui a gente encontra também a seiva do jatobá, que para quem tá com anemia, para quem tá com fraqueza, muito cansaço, tanto a farinha quanto a seiva são muito bons para nutrir o sangue, para dar mais vitalidade para a pessoa. Aí tem o algodãozinho também, que é um anti-inflamatório muito maravilhoso, né? Que é um pouco mais difícil de achar, mas que quem sabe identificar ele aqui no Cerrado tem a época certa pra gente fazer a colheita, mas a gente consegue também. Tem várias outras, mas as principais são essas que eu falei. Principais são essas. Ótimo. Essa vitamina aqui eu tomo todo dia por causa do ciclo de sementes, que é uma coisa que eu divulgo sempre para as pessoas. O ciclo de sementes é um protocolo de regulação hormonal que basicamente vai estimular o equilíbrio dos hormônios do seu corpo. Então,
aquela explicaçãozinha que eu dei, de estrogênio, progesterona, o ciclo de sementes vai atuar nisso, equilibrando a produção desses 2 hormônios e consiste basicamente em você consumir ao longo do seu ciclo menstrual sementes específicas que são fitoestrógenas. Então, eu sempre coloco as sementes na vitamina, as sementes de cada uma das fases, e coloco outros ingredientes, e aí eu encerro meu dia tomando essa vitamina aqui, que é bem nutritiva. Ai, Thaís, mas se você não tem mais nenhum sintoma de endometriose, por que você faz isso? Porque eu não quero voltar a ter sintoma. Simples assim. Receita natural é para prevenir, não é só para tratar. É isso. E quais sementes que tem aqui? Aí, no ciclo... Peraí, deixa eu só pegar aqui. Tá. A gente tem abóbora, tem linhaça, tem... A abóbora e a linhaça, no caso, a linhaça é a fitoestrógena. E a abóbora, ela é uma fonte de zinco. Tá? Então, a gente tem essas... eu trouxe... As sementes que são fitoestrógenas, no ciclo de sementes, são linhaça e gergelim. A linhaça a gente come na primeira fase do ciclo e o gergelim a gente come na segunda fase do ciclo. A semente de abóbora e a semente de girassol sem casca são as sementes que vêm com nutrientes que vão melhorar a absorção desses fitoestrógenos. Então, na primeira fase do ciclo, a abóbora, e na segunda fase do ciclo, a semente de girassol. A abóbora, que é a fonte de zinco, e a semente de girassol, que é a fonte de magnésio. Só que precisa ser consumido todos os dias, bem direitinho, para você conseguir sentir o efeito da regulação hormonal. A abóbora e linhaça na primeira fase do ciclo, antes da ovulação, e gergelim e girassol depois da ovulação. Nas redes sociais, Thaís compartilha diversas receitas de chás, banhos, alimentos, além de informações super relevantes sobre a saúde ginecológica. Ela oferece cursos e atendimentos individuais também. Assim como Thaís se empenha em transformar a realidade de muitas mulheres, Cecília também participa de vários encontros e oficinas para ensinar as garrafadas e compartilhar seus conhecimentos. Você pode acompanhá-la nas redes sociais. E não para por aí, porque Cecília também é artesã e faz bolsas e saias de algodão maravilhosas. Tudo isso você pode encontrar na Casa do Artesão, que fica bem na entrada da cidade, onde também estão os trabalhos de vários artesãos de Cavalcante. É um lugar que vale super a visita e as compras. E se quiser comprar as garrafadas e os doces feitos por Cecília, você pode entrar em contato com ela ou encontrá-la na Feira Coberta, um evento que acontece geralmente às sextas-feiras no centro de Cavalcante, a partir das 6 da tarde. Por lá, você também encontra outros produtos e artesanatos locais. Com esse episódio, chegamos ao fim da nossa viagem à Chapada dos Veadeiros. Conhecemos esculturas de alienígenas, tarô e oráculos em Alto Paraíso, a potência de uma mulher calunga que é referência na cena cultural e turística de Cavalcante, desde produtos quilombolas e frutos do cerrado para a produção de doces, até as plantas medicinais que curam e transformam a vida de milhares de pessoas. Tudo isso por meio de histórias de mulheres que representam esses saberes e constroem a cultura e o turismo da Chapada dos Veadeiros. Foi um tempo curto de viagem, mas que nos permitiu conhecer histórias de vida e assuntos que são símbolos dessa região. Espero, em breve, poder retornar para embarcar em uma nova experiência nesse lugar mágico e tão rico para o nosso Brasil. Te convido a assistir aos outros episódios do Narrativas Femininas pelo Mundo e acompanhar o canal. Se inscreva, curta, comente, siga o projeto nas redes sociais para a gente poder ampliar essa rede de mulheres que trabalham com cultura e turismo no Brasil e no mundo. Até a próxima viagem!